Fala galera, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você estiver tirando um tempinho para assistir essa resolução e essa aula. Seguinte, já tem gravado a questão aí 33, 34 e 35 do processo seletivo para 2000 aí, do processo seletivo de 2019, perdão. Vamos para a questão 36, uma questão já mais encorpada, uma questão mais completa, que vai exigir de você uma atenção e conhecimentos diferentes. Vai exigir de você noção de solução, noção de gases e um pouco mais também de cálculo estequiométrico. Então fica ligado, porque aqui eu não vou só te dar o gabarito, não vou só passar a resposta para você, eu vou comentar e vou sempre tentar trazer para você um resumozinho da teoria, trocar uma ideia com você do porquê é. Também não é uma aula, porque senão isso aqui ia demorar 2 horas uma resolução de questão, não é o foco, mas também não só te dar gabarito, a ideia é ajudar. Se ao longo do vídeo você perceber que tem algum conteúdo que você não sabe que ajuda, comenta aqui para mim e fala, pô Arthur, grava para mim uma questão de gases, grava aí um pouco de soluções, dá uma aula pra gente. A gente vai trabalhando e vai fazendo o que for possível para te ajudar nesse momento, nessa aprovação aí tão sonhada por você. Porque estamos aqui para falar de química, e a química vem comigo depois da vinheta. Então, olha só, meu querido, o que essa questão está falando com a gente? Ó, um analista químico realizou um experimento em que utilizou 200 ml de uma solução de concentração 2 mols por litro de ácido clorídrico para reagir com uma certa massa de bicarbonato de sódio, também denominado de hidrogenocarbonato de sódio. Notou que nem todo o ácido reagiu com essa massa de bicarbonato de sódio, restando um excesso de ácido. Ao final do experimento, ele obteve um volume de 6,15 litros de gás carbônico, medidos a 27 graus Celsius e 1 atm. Esse gás carbônico é oriundo da decomposição do ácido carbônico produzido na reação. Temos os dados, temperatura ali, conversão do Kelvin para Celsius, foi bonzinho, já te deu o valor de R e fala assim, a equação química balanceada que descreve corretamente a reação citada é. Então, antes da gente dar um tapa na questão e começar a resolver, vamos interpretar o que ele está falando com a gente? Ele diz que tem um experimento que tem uma solução de 200 ml de solução concentrada de 2 mols por litro de ácido clorídrico para reagir com uma massa ou uma certa massa de bicarbonato de sódio. Então, o que nós temos aqui? A gente tem um recipiente. Nesse recipiente, teremos uma certa massa de bicarbonato de sódio. E aí vem o ponto. Quem é o bicarbonato de sódio? Que ele até te dá um nome aqui correto. Hidrogenocarbonato de sódio. Hidrogeno, carbonato. Carbonato, então, esse hidrogenocarbonato vem do ácido carbônico. Hidrogenocarbonato de sódio. Tem dúvida com nomenclatura de compostos inorgânicos, das funções inorgânicas? Comenta aqui, manda mensagem para mim. Fala, Arthur, pô, não sei nomenclatura que eu gravo uma aula. Aqui eu vou já a partir do pressuposto que você tem noção de quem é. Um pouco disso para a gente seguir avançando. Então eu vou ter essa massa desconhecida. E nessa massa desconhecida estarei acrescentando aqui dentro, no total, vou colocar 200 ml. Então vou ter aquela massa, 200 ml de ácido clorídrico, cuja concentração dele é de 2 mol por litro. Ele me diz que teve excesso de ácido, ou seja, tudo que você colocou dessa massa de bicarbonato foi consumido e ainda assim sobrou ácido carboxílico, um caso de reagente limitante e reagente em excesso. Foram produzidos, ao final, 6,15 litros de gás carbônico. Então, à medida que essa reação ia se processando, ela ia desprendendo e liberando gases. Nesse caso, o gás gerado, o gás carbônico, CO2, que ele dá essa ideia para a gente aqui
que é oriundo da total decomposição do ácido carbônico. Então, olha como é que a questãozinha te ajuda bastante. Apesar de ter muitos dados, apesar de não ser uma questão que você responde na lata, você precisa fazer alternativa por alternativa, ela é muito rica em detalhes, pessoal. É muito importante que você tenha essa capacidade de olhar o cenário que o exercício está te passando, que é isso que eu estou fazendo aqui. Estou colocando um rascunho para você entender o que ele está te pedindo. A partir desse rascunho e das informações que você tem aqui, eu vou te mostrar como resolver as alternativas. Então, é mais do que te dar gabarito. É fazer um resumo do conteúdo, se for necessário, e te ensinar a extrair as informações da questão. Pô, trabalho maneiro para te ajudar aí, para você ficar ligado. Vamos ao item 1. O que o item 1 está falando para a gente? A equação química balanceada, que descreve corretamente a reação citada é. Ele quer saber se é isso aqui. Pessoal, a gente precisa ter algumas noções. Ele te falou do bicarbonato de sódio, que é uma nomenclatura aí que não é oficial, e a nomenclatura oficial, hidrogenocarbonato de sódio. Então você precisa ter essa noção. Hidrogênio carbonato de sódio. Tem cloro ali não, maluco, tá doidão? Hidrogênio carbonato. Aqui, ó. Que reage com o ácido clorídrico e vai produzir para a gente, é aí que começa o ponto a ficar interessante, reação de ácido mais base forma sal e água. O bicarbonato de sódio, ele é um sal com caráter básico. E daí, o que vai produzir? Ele já te deu um toque. Vai ser produzido ácido carbônico, que vem da decomposição, né? Vai ser produzido dióxido de carbono, CO2, que é proveniente da decomposição do ácido carbônico. Pessoal, se nós formos separar isso aqui, ó, o cloro é muito mais eletronegativo que o hidrogênio, também, né? É um ácido, libera H+, e aqui o sódio positivo e o hidrogênio carbonato negativo, uma reação de dupla troca. Eu passo a ter NaCl, mais aí o meu carbonato se ligando ao H+, H2CO3. Essa é a nossa equação. Ela está balanceada? Qual a regrinha de balanceamento? Macho. Primeiro, os metais. Um sódio no início, um sódio no final. Fechou. Carbono, um no início, um no final. Fechou. Depois, hidrogênios, 2 no início, 2 no final. E oxigênios, 3 no início, 3 no final. A minha equação está balanceada. É isso aqui mesmo. Cuidado que você tem que ter, ou informação que você precisa saber. O ácido carbônico, H2CO3, ele é instável. Ele se separa em CO2 gasoso mais água. Então é daqui que vem o CO2, é da decomposição do ácido carbônico em CO2 e água. Beleza? Essa é a nossa reação. Se você tem dificuldade, eu já te dei um toque como é que você separa as cargas, como é que você obtém essa reação de dupla troca. Mas se ainda assim for um problema para você, essa parte de nomenclatura, de compostos inorgânicos, de classificação de reações, comenta aí, pede para eu saber que é do seu interesse para eu poder gravar uma aula legal sobre esse tema. Beleza. Temos que a equação química balanceada que descreve corretamente a reação é o item 1? Não é. Aqui ele está fazendo a reação do carbonato de sódio com ácido clorídrico. Não é essa a reação. A reação é do bicarbonato, né? Ou hidrogenocarbonato de ódio. Tá ele aqui, ó. Então toma cuidado. Uma questãozinha primeira pode ser difícil. Muita gente acha ruim ter que montar a equação por causa da nomenclatura, mas tá aí, balanceada. Item 1, falso. Item 2. Para a formação de 6,15 litros de CO2, foram consumidos 21 gramas de bicarbonato de sódio.
Então, pessoal, para a gente poder fazer a questão 2, eu vou reescrever a minha equação aqui, ó. NaHCO3 mais HCl produzindo NaCl mais CO2 gasoso mais água. Eu decompus o bicarbonato para ficar claro aqui. E aí ele quer saber que se para formar 6,15 litros de CO2 foi consumido essa massa de bicarbonato. É uma relação estequiométrica, cálculo estequiométrico. Como que a gente resolve isso? Precisamos correlacionar as espécies que ele tem. Então, primeira dica, identifica as espécies que ele quer trabalhar. Quem são as espécies que ele quer trabalhar? Ele quer trabalhar o bicarbonato com o dióxido de carbono. Eu quero saber se eu tiver uma massa desse cara, qual é o volume que ele vai ocupar. Então, essa é a informação que nós precisamos para poder resolver essa questãozinha. Tem vários jeitos de você saber isso. Tem várias maneiras de você poder conseguir resolver essa questão. Como que eu vou resolver essa questão? Eu vou fazer o seguinte. Se eu quero realmente saber se tem 6,15 litros de CO2, quantos mols de CO2 isso fornece? Porque se eu souber o número de mols de CO2, pela estequiometria da reação, eu consigo achar qual é a massa de bicarbonato que eu preciso para resolver essa questão. Beleza? Então vou trocar o slide para não ficar tumultuado. Aqui o item 2. Eu não estou na CNTP, então eu não posso falar que 1 mol do gás vale 22,4 litros. Eu vou ter que calcular isso. Calcular como? PV é igual a nRT. Qual é a pressão que nós temos? 1 atm. Qual é o volume do gás? 6,15 litros. Qual é o número de mols que nessa pressão, na temperatura de 27 graus, eu vou ter esse volume? Esse é o ponto. O R é 0,082 atm, litro, mol e Kelvin. Pessoal, cuidado importantíssimo. Quem está te dando as unidades é o R. Toda vez que você tiver que fazer PV/nRT, olha o R e vê as unidades. O R está me dando pressão em atm, então eu preciso da pressão em atm. Ele me deu, ok. O R está me dando temperatura em Kelvin. Ele me deu temperatura em graus Celsius. Não substituo. E aqui já fica a dica. Nunca nos exercícios de gases você vai fazer conta com temperatura em graus Celsius. Sempre em Kelvin. Então dá uma olhada, confere as unidades antes de substituir. Como que eu converto 27 graus Celsius? Aqui, ó. Somo 273. Então, 273 com 27, 300 Kelvin. Você vai observar que você vai cortar atm com atm, litro com litro, Kelvin com Kelvin. O resultado sai em mols. Ok. Então, o número de mols de CO2 ele é de 0,25 mol. Então, eu preciso que seja gerado 0,25 mols de CO2 para que, na temperatura de 27 graus Celsius e 1 atm, eu consiga um volume de 6,15 litros. Percebeu? E aí que vem o ponto. Qual a massa de bicarbonato que eu preciso ter para que, ao sofrer a reação, eu produza esse número de mols de CO2? Da nossa equação, vou voltar aqui. Qual é a relação estequiométrica entre o bicarbonato e o CO2? É 1 para 1.
Se eu tiver 1 mol de bicarbonato, eu produzo 1 mol de CO2. Só que esse cara, eu tenho o número de mols dele. Qual é o número de mols? 0,25 mols desse cara, que é o que eu quero. Aqui, então, aqui eu trabalho com mol e aqui eu preciso trabalhar com massa. É essa a pergunta. Qual a massa que eu tenho desse cara que eu preciso ter para produzir esse número de mols? Esse é o seu problema. Como é que a gente resolve? A gente faz o seguinte, ó. Indiquei para você qual é o problema. Agora eu vou te mostrar como a gente resolve isso. Esse cara eu quero ele em mol, então eu vou manter ele em mol. Mas esse aqui eu não quero em mol, eu quero em massa. Quem converte para mim mol para massa? É a massa molar. E como é que você calcula a massa molar? Soma a massa de todo mundo. Somando a massa de todos os elementos. 3 oxigênios, 3 vezes 16. Mais o hidrogênio, que é 1. Mais o sódio, que é 23. Arthur, de onde saiu isso? Tabela periódica ou o enunciado fornece para você. Quando você somar a massa de todo mundo, você vai achar 84 gramas de bicarbonato de sódio. Ou seja, se eu quisesse produzir 1 mol de CO2, eu precisaria de 84 gramas de bicarbonato. Só que eu vi pelas minhas contas que eu quero 0,25 mol de CO2. Qual a massa de bicarbonato que eu preciso? X. Quando você fizer essa regrinha de 3, você está vendo que vai cair para 1/4, né? Mas quando você resolver, você vai ver que vai precisar de 21 gramas de bicarbonato de sódio. Ou seja, a 1 estava errada, a 2 estava correta. Eu considero uma questãozinha relativamente puxada para você desembolar esse raciocínio e fazer as contas na hora da prova. Não é de graça, mas também não é um impossível aqui. É um pouquinho puxado para você fazer, para você identificar. Arthur, tem outro caminho? Tem outros caminhos para você resolver. Cálculo estequiométrico normalmente costuma dar outras possibilidades. Não tem problema. Essa aqui é uma sugestão para você resolver. Ok? Se você tiver perdido alguma parte, comenta aí, deixa que a gente dá uma olhada e eu te ajudo a compreender melhor, se caso exista alguma dúvida. Beleza, a primeira estava errada, a segunda verdadeira. Vamos para a terceira questão. Ele pergunta assim, ó, é uma reação de oxirredução e o ácido clorídrico é o agente oxidante. Para isso, galera, a gente precisa da nossa equação. Eu tenho NaHCO3 mais HCl produzindo. Aqui nós vamos ter, então, a formação de NaCl mais CO2 mais água. Você tem que calcular o NOx das espécies. Para isso tem alguns macetinhos. Hidrogênio, né? Normalmente vale 1. Tem exceções, mas normalmente vale 1. Agora, grupo 1, carga 1. Grupo 2, carga 2. Prata, zinco e alumínio. 1, 2 e 3. Sempre dessa forma. O que nós temos então aqui? Ó? O oxigênio vale menos 2. Como eu tenho 3 oxigênios, uma carga total de menos 6. O sódio vale mais 1, sempre, porque grupo 1. O hidrogênio vale mais 1. Não é verdadeiro quando você tem os chamados hidretos, que é metais do grupo 1 ou até do grupo 2 ligados ao hidrogênio. Não é o caso aqui. E aí, para que esse composto esteja valendo zero, ele é um composto neutro, o somatório da carga tem que dar zero. Eu tenho 6 negativos com 2 positivos. Para isso, o carbono tem que valer mais 4. Hidrogênio mais 1, o cloro tem que valer menos 1. O sódio vale mais 1, metal do grupo 1, e o cloro menos 1, cloreto. Oxigênio menos 2, como eu tenho 2 oxigênios, menos 4. O carbono tem que valer mais 4.
oxigênio menos 2, cada hidrogênio valendo mais 1. Ou seja, não houve variação de NOx. Todo mundo tem a mesma carga no início e a mesma carga no final. Isso diz para mim que não é uma reação de oxirredução. Isso garante para a gente, porque reações de oxirredução elas precisam ter transferência de elétrons. Alguém tem que perder elétrons, alguém tem que ganhar, o NOx de alguém tem que diminuir, o NOx de alguém tem que aumentar. Aqui a gente não tem variação de NOx de ninguém. Isso aqui não é uma reação de oxirredução. O item 3 está falso. Com isso a gente mata a questão. Ó, a letra A não pode ser, porque o 1 está errado. A B não pode ser, porque o 3 está errado. A C não pode ser, porque o 3 está errado. A D pode até ser, a gente vai fazer o 4. E a E tem que estar errada, porque o 3 não é verdadeiro. A resposta certa é a letra D. Mas para a gente finalizar, vamos olhar o item 4, que a gente faz um apanhado legal da questão. Se todo esse ácido clorídrico fosse consumido numa reação completa de bicarbonato de sódio suficiente, o volume de gás carbônico produzido seria 9,84 litros. Pessoal, o que a gente vai ter que fazer então? Nós vamos ter que calcular qual é o número de mols de gás carbônico produzido para que você saiba o seu volume. Para isso, a gente precisa saber, né, o que o exercício está querendo. Ele quer correlacionar quem? Ácido clorídrico com o gás carbônico. Da estequiometria, a gente sabe que se eu tiver 1 mol de HCl, eu vou produzir 1 mol de CO2. Só que aí vem o ponto. Quantos mols de ácido clorídrico eu realmente tenho, pessoal? Ele não me deu. Ele me disse que tem uma solução com o volume de 200 ml em uma concentração de 2 mols por litro. Se eu tenho volume, se eu tenho concentração, eu sei que concentração é número de mols sobre volume. Com isso, eu tenho 2 mol por litro, número de mols, o volume. Cuidado, o volume aqui, ó, 0,2 litros, não pode substituir ml, é mol por litro. Se eu passar o 0,2 multiplicando, eu sei então que eu tenho 0,4 mols de HCl. Agora ficou fácil, né, pessoal? Por que ficou fácil? Vou trocar o slide aqui para a gente continuar. Eu sei que se eu tiver 1 mol de HCl, eu tenho 1 mol de CO2. Só que, na verdade, nessa situação, eu tenho 0,4 mol de HCl, que são, né, o número de mols que eu tenho em 200 ml naquela concentração. Qual o número de mols de CO2 que eu vou ter produzido, uma vez que ele falou que agora existe bicarbonato suficiente? 0,4 mols de HCl. Ok. Se eu tenho, então, pressão, eu quero o volume. O número de mols eu sei, o R foi dado e eu tenho a temperatura, basta eu substituir. Lembrando do meu R, pressão tem que estar em atm. Ele me deu atm. Então, 1 atm. Volume, eu quero saber. Número de mols, 0,4 mols. Qual é o meu R? 0,082 atm, litro, mol e Kelvin. Temperatura tem que ser em Kelvin, não uso 27 graus, converto para Kelvin, converto como? Somando 273. Sempre, galera, gases sempre traz temperatura em Kelvin. Então, 273 mais 27, 300. Você vai ver que você pode cortar atm com atm, mol com mol, Kelvin com Kelvin, o seu volume sai em
litros. Por isso que é legal você conferir as unidades para não cometer nenhum vacilo. Quando você fizer essas continhas, você vai achar 9,84 litros de CO2. Então, o que foi falado é que, caso haja bicarbonato suficiente para reagir com todo o ácido clorídrico, qual é a quantidade de ácido clorídrico? 0,4 mol. Por quê? Porque são 200 ml de uma solução de concentração 2 mol por litro. Quando você fizer essa continha, você vai achar 9,84 litros de CO2. Então, a resposta certa fica sendo, de fato, a letra D, como a gente já tinha descoberto antes por eliminação, a gente fechou fazendo as contas. Esse vídeo deve ter ficado um pouquinho longo, porque é uma questão que você tem que analisar item por item, e ao mesmo tempo que eu não queria só resolver com você de qualquer modo, né, te dar o gabarito ali assim, eu também queria te passar um pouquinho do conteúdo, te dar as dicas de onde você tira informação, de como é que você faz para resolver, de onde vem os valores. Então, por isso ficou um pouquinho longo. Eu queria te explicar um pouquinho mais. E aí eu te peço o que todo mundo pede, né, cara? Curte, comenta. Se você achou que ficou legal, me dá um toque. Fala, pô, Arthur, pô, ficou bem explicado, eu entendi. Ficou muito rápido, Arthur. Pô, explica mais devagar, coloca mais os detalhes aqui pra gente, que aí eu vou sabendo como ajudar vocês cada vez mais. Tentei fazer um meio termo entre resolver e entre te dar informações e resumo das questões. No mais, peço para você dar uma olhadinha no meu Instagram, confere lá, eu faço um trabalho paralelo muito legal que é de resumos e mapas mentais, vale a pena dar uma olhadinha. Espero ter te ajudado, muito obrigado pela atenção, bons estudos e valeu!